Fala, galera do Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e nós vamos com mais um vídeo de atualização da carteira internacional do Jornada. Então, nesse último mês que a gente teve, o S&P 500, que é o maior índice da Bolsa Norte-Americana, ele passou da faixa ali dos 2.800 pontos para uns 2.993 pontos, e continua nessa subida. A gente está esperando uma correção, uma provável recessão aí em breve nos Estados Unidos, porque eles continuam tendo atritos aí com a China e com o México, tá? O mundo inteiro está com uma taxa de juros historicamente muito baixa, né? Inclusive a maior parte dos países europeus com taxa de juros negativa, né? Ou seja, você está pagando dinheiro para deixar o seu dinheiro parado. Você está pagando dinheiro para deixar guardado nos bancos. Então, em vez de você estar emprestando dinheiro aos bancos, é como se ele estivesse fazendo um favor para você, né, para guardar o seu dinheiro. Então, tá bem doida a situação aí do mundo. E, ao mesmo tempo, os países com dívidas enormes, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, com uma dívida trilionária, na última vez que eu olhei estava mais de 22 trilhões de dólares, e segue nisso, né? A China segue crescendo e os Estados Unidos tentando barrar esse crescimento na marra, né? E eu não duvido nada que num futuro até que próximo a China possa sim superar os Estados Unidos como a maior potência mundial, tá? E enquanto isso, né, a gente vai fazendo os nossos aportes, só que, como eu sempre falo, eu acredito que está se aproximando aí uma possível recessão, pode ser até mundial, mas em especial nos Estados Unidos, né? E então eu não estou querendo ter uma exposição tão grande aí nos Estados Unidos, e a gente começou, né, a formação de um caixa no mês passado, né? E também, inclusive, a compra da Berkshire Hathaway, que é uma empresa conhecida também por ter muito caixa e poder aproveitar eventuais promoções que a gente tenha, tá? Então, ao mesmo tempo, a gente tem ETFs aí que têm disposição, né, em outros lugares do mundo que não os Estados Unidos. Então, o VIGI, que tem empresas de todo o mundo, exceto os Estados Unidos, tá? Pode ter investimentos na Europa, no Japão, na Ásia, na América de forma geral. O VNQI também, que é mais ou menos a mesma coisa, só que focado no setor imobiliário, né? Como se fossem fundos imobiliários, ou REITs, né? Mas focados ali nos países, exceto Estados Unidos, e o XSOE, né, que é de países emergentes, né, focado em empresas de países emergentes e que não sejam controladas pelo Estado. Tá? Então, realmente aqui focado nos Estados Unidos, a gente tem o IVV, né, que segue exatamente o S&P 500, o VNQ, que é um ETF de REITs, né, ele engloba vários REITs que são semelhantes aos nossos fundos imobiliários, e a Berkshire Hathaway, que também é empresa norte-americana. Tá? Então, nessa atualização, eu pretendo inserir um ETF diferente, tá? Que provavelmente não tenha correlação com os acontecimentos, as empresas aqui que a gente já tem, beleza? Então, o que a gente vai ver aqui primeiro? A valorização da carteira, né, de forma geral. A gente vê que muitos dos investimentos estão desvalorizados, na metade da carteira com desvalorização e alguns com uma pequena valorização. Aí, se a gente pegar para olhar aqui, né, o que tem a maior queda é o XSOE com menos 5,5%. Só que quando a gente olha o preço médio em relação ao preço atual, nosso preço médio está só um pouco acima do preço atual. Tá? O que isso significa? Na verdade, o nosso investimento em dólar não se desvalorizou tanto assim. Tá? O ativo em si, ele não teve essa queda tão grande, tá? Tanto é que todos os outros investimentos aqui, da Berkshire Hathaway, por exemplo, que está 2% de desvalorização, a gente vê que o preço atual está em 214 dólares, e sendo que o preço médio foi de 208 dólares.
Então, na verdade, ela se valorizou sim, a empresa, tá? Mas o que aconteceu com a nossa carteira? Quando a gente olha a tabela aqui embaixo, você vê que o total, né, o nosso preço do dólar médio que a gente fez de aquisição está em 3,95, porque a gente comprou o dólar em patamares bem altos, ó, 3,94, 3,91, 4,09 a gente chegou a comprar. Então, a nossa média ficou aqui bem alta, tá? E como o dólar caiu bem, né, ou seja, o real se valorizou bem em relação ao dólar nesse último mês, agora a gente tem uma cotação de 3,75, tá? Então, acaba que em real, né, a gente teve uma desvalorização, porque se a gente tivesse mantido esse dinheiro em real, investido em alguma coisa aqui no Brasil, a gente teria uma valorização melhor do que teve aqui. E no caso, né, a gente acumula aqui, desde o início da carteira, uma queda aí de R$19,60, que é 0,15% da carteira, muito por conta realmente disso, né, porque a cotação do dólar influenciou bastante aí no nosso desempenho da carteira nesse mês. Mas, como eu sempre reforço aqui, né, a gente vai ter valorizações e vai ter desvalorizações. Eu, inclusive, espero que, não que eu queira, né, mas a expectativa é de que durante o ano, assim, né, e talvez até no próximo, a gente tenha quedas ainda mais fortes aí na nossa carteira internacional, justamente porque eu estou esperando, né, que vai ter, sim, uma possível recessão aí mundial, tá? E é por isso que a gente está montando exposições, né, não somente nos Estados Unidos, mas também em outros lugares para tentar mitigar esse risco e também ter uma parte alocada em caixa para esses momentos, tá? Então, também vale destacar que a gente recebeu renda, né, rendimentos aqui, dividendos de alguns ETFs durante esse último mês. Então, a gente teve distribuição do VID, do VNQI, do IVV, do XSOE e do VNQ, tá? Todos esses rendimentos já recebidos, tá? Então, o único ativo da nossa carteira que não pagou foi a Berkshire Hathaway, que realmente não paga dividendos, né? O Warren Buffett, ele tem a política da empresa de nunca distribuir dividendos, pode ser que mude futuramente, mas ele procura gerar valor para o acionista realmente com a valorização da sua empresa, tá? E aí, então, aqui a gente vai transferir, né, todos esses rendimentos recebidos aqui lá para a nossa tabela, tá? Então, 2,69 no VIG, aqui, 2,69, 2,56 VNQI, 2,66, desculpa, foi 2,56, tá? 2,49 no IVV, 2,49 no IVV, aqui, 1,45 no XSOE, e por fim, 3,48 no VNQ. 348, é isso, né? 348, exatamente. E aí, somando os dois aqui, 12,66 dólares, que a gente vai utilizar posteriormente aqui, tá? Para o nosso aporte do mês. Então, aí só para também complementando, né? Esses valores aqui, eles já são líquidos do imposto de renda, tá? Aqui eu anotei o quanto que eles distribuíram em rendimentos de forma bruta, né? E aqui o valor líquido por cota, que é já descontando os 30% que os investimentos nos Estados Unidos retêm ali na fonte, tá? Então, esse calculando aqui 0,7, a gente tem o investimento líquido, né? O valor líquido, tá? Então, com base nisso, a gente tem aqui os 12 dólares e 66 centavos e mais o aporte desse mês, né, que é de R$1.000. Então, vamos fazer a nossa simulação aqui. Tá? Então, R$1.000. E aqui, né, enviando R$1.000, a gente receberia 260,01, tá, pela cotação atual nos Estados Unidos. Então,
vamos fazer essa remessa, no caso. Eu vou copiar essa linha aqui, copiar para cima e somar. Aqui eu ponho dia 10/7, R$ 1.000, e o valor recebido, né, 260,01, para a gente calcular o nosso dólar médio que ficou nessa compra. O dólar médio agora ficou em 3,84, tá? E veja que sempre tem essa diferença, né, entre o dólar efetivamente gasto, né, e o dólar comercial, né, o dólar de mercado, porque quando a gente faz essa remessa, a gente inclui aqui todos os custos, né, o IOF, tarifa bancária e tal. Então, a gente tem outros custos, né, além daquele do câmbio em si, tá? Então, a gente acaba pagando sempre bem mais caro, né, então eu coloco isso no preço aqui para a gente simular o mais real possível, né? E aí, o que a gente tem para aportar é 260,01, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui, tá? A gente vai utilizar somente uma parte, né, desse valor disponível aqui para fazer a nossa compra do novo ativo, tá? Por quê? Porque eu quero continuar mantendo uma parte do nosso investimento em caixa para eventuais oportunidades que possam surgir, beleza? Então, qual ativo que eu vou querer fazer a compra esse mês? Eu vou mostrar aqui, já vamos copiar aqui em cima, eu vou digitar aqui, é o GSP. Eu já pago aqui, e aí fica já certinho na lista. Ele está custando $15,34, tá? Então agora vamos dar uma olhada no que faz esse ETF, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui uma coisa muito interessante, tá? Como a gente está esperando, né, que as ações, né, as empresas de forma geral possam sofrer aí nesses próximos meses, né, a gente está meio apreensivo, né, com o cenário mundial. Eu resolvi buscar, né, outras formas, né, de investimento que realmente não tenham ligação direta com o crescimento das empresas e outras coisas, tá? E aí eu fui atrás do índice de commodities, tá? Porque historicamente, né, uma commodity, ela tem os seus ciclos de valorização e desvalorização puramente por oferta e demanda, tá? E no momento atual, a gente está tendo uma oferta muito grande, né? Porque todos os países, né, conseguindo produzir bem e tal, e aí, o que acontece com os preços, né, das commodities de forma geral, quando a gente tem uma oferta muito alta? Eles são bem baixos historicamente, tá? Então, se a gente pegar um gráfico aqui de 5 anos, aqui em 2014, a gente tinha um pico aqui desse índice de commodities, GSCI, ele estava ali na faixa dos 5 mil, tá? $5.000. E aí, esse 5 mil pontos, no caso. E no cenário atual, ele está aqui na faixa dos 2.500. Então, ele teria esse upside aqui de 100%, né? Se ele voltasse para esse pico de 2014, tá? E olhando 10 anos atrás, né? A gente vê que ele chegou até mais alto aqui, ó, numa faixa aí de 5.500, talvez, quase batendo aqui nos 6 mil pontos, tá? Então, a gente pode sim ter um grande boom aí nas commodities, conforme elas forem se valorizando, porque agora vamos dar uma olhada aqui em algumas commodities, né, famosas que são conhecidas aí. Na parte de energia aqui, a gente tem o Brent, né, que é de petróleo. Então, esse aqui, olha como que está o histórico, né, histórico de cotação dele, tá? Aqui a gente pega desde o início de 2018, ele teve um pico aqui em 85, mas se a gente alongar para 5 anos, veja que ele chegou a quase 120 aqui, tá? 120 o preço aí em dólares, né? Então,
e no cenário atual ele está em 67, então ele tem também um upside ali próximo de $100, de 100%, desculpa, tá? Aqui no petróleo, né, em relação aos 5 anos, né? Se a gente alongar para 10, ele chega a passar aqui desses 120, tá? Então, uma commodity assim, por que eu acho que ele pode voltar a chegar nesse patamar? Porque uma commodity é aquilo, né? Ela tem um mínimo e ela tem um máximo que ela pode custar. Então, como se trata de produtos, de fato, né, que é palpáveis, né, não é uma empresa que pode crescer indefinidamente ou que pode chegar a falir, uma commodity é um produto. Então, ele teoricamente, sim, vai sofrer os efeitos da inflação, ele vai sofrer oferta e demanda, então tem um preço mínimo e tem um preço máximo que ele pode chegar. Então, você não vai ver ele chegando a zero, por exemplo. Então, o risco, né, disso aqui chegar a zero é praticamente nulo, porque não vai deixar de existir o produto, a negociação do produto. Então, um que está assim, sendo bastante falado também é o gás natural, né, que vamos dar uma olhada aqui como que foi o histórico dele até hoje. A gente vê aqui que teve uns picos bem mais altos aqui também, né? Ele chegou aqui em 5 anos a mais de 6, agora ele está a pouco mais de 2. Em 10 anos ele chegou ali, aqui na linha dos 6, né? E ele está a pouco mais de 2. Então, ele tem um grande potencial também. Vamos ver um outro aqui. Se a gente pegar a soja, por exemplo, histórico da soja, 5 anos, aqui ela estava aqui na faixa dos 1.500 e hoje ela está em 900. Então, a gente tem um grande potencial nesses produtos, né? O café também tem sido bastante falado. De 5 anos, chegou a bater mais de 200, ele está em um pouco mais de 100. Então, a gente vê a maioria das commodities com um bom upside, né, de praticamente 100% aí, caso volte a ter muita oferta, né, desculpe, volte a ter uma demanda bem acima da oferta. Então, esses produtos realmente estão num preço muito baixo, tá, em relação ao seu histórico, e a gente pode, de repente, pegar uma retomada dessa valorização, ou a gente poderia até chamar de uma correção, né, para a média, né. Pode ser que aqui não fosse, né, realmente a média correta deles, mas se a gente pegar ver aqui, né, pelo mais ou menos quanto que ele ficou, ele chegava facilmente ali nos 150, então a gente poderia esperar aí uma retomada aí de pelo menos uns 50%, né? Então, eu tô otimista, assim, com as commodities em geral, e acho que a gente pode aproveitar aí para ter essa exposição aqui na nossa carteira, tá? E como existem muitas commodities, né, e eu não queria ter que ficar escolhendo uma por uma, e como eu acredito que o preço geral delas está realmente barato, eu acabei optando por uma que segue o índice GSCI, né, que é o ETF GSP, tá? Ele utiliza contratos futuros para realmente seguir o índice ali e acompanhar, né, o S&P GSCI. Aí, olhando a cotação desse próprio ETF, né, de 3 anos para cá, ele chegou a bater ali na faixa dos 18, hoje ele está em 14, né, e de 5 anos, aqui, ele chegou a pegar esse pico aqui de 32 e hoje está em 14 e poucos, né, ou seja, tem um upside aí de 100%. E se a gente for ainda mais distante, né, o máximo aqui, ele chegou nesse pico aqui em 2008 de 75, tá? O que seria multiplicar aqui o patamar atual que a gente está quase 15, né, em 5 vezes, tá? É claro que eu não espero, né, que as commodities cheguem nesse patamar aqui da crise de 2008, tá? Em que a gente teve inflação muito alta, né, o preço das commodities explodindo, mas se a gente chegar aqui nessa média, aqui é bem palpável, né, chegar nessa média. E aí a gente estaria falando de 35, pelo menos, tal, 36, e aí já seria 100% de valorização aí para esse ETF, tá?
Então, é uma exposição que eu estou querendo adicionar aqui na nossa carteira, e a gente vai fazer a compra esse mês. Então, vamos aqui no GSP, ele custa 15,34, vou colocar na calculadora que ficou aqui, 15,34 dólares. Eu vou querer utilizar mais ou menos o valor que está aqui, tá? 260, para a gente ficar com aquele outro montante ainda em caixa. Então, se eu fizer a compra de uns 15, daria mais ou menos isso, né? 15, vamos ver. Isso, acho que uns 15 é suficiente aqui para a nossa compra aqui, tá? Eu vou fazer essa compra aqui em 233,09, tá? 15 unidades, o preço médio de... Agora eu vou ter que fazer a conta aqui para dividir por 15 novamente, né? Porque agora eu vou incluir o custo da taxa de corretagem, né? Não estou conseguindo pôr aqui. Então, o nosso preço médio vai ficar em 15,54, tá? 15 cotas. E aí, a gente fica com um investimento aí de 920,12, tá? O custo total aqui, só para a gente subtrair, ficou em 233,09, tá? E aí, eu vou somar tudo isso daqui e vou subtrair quanto a gente gastou para a gente colocar o resto em caixa, tá? Então, essa soma aqui total ficaria em 338,50. 338,50. E aí a gente fica com um caixa aqui de 9%, tá? E a exposição aqui nesse ETF aí de commodities, tá? E eu acho que a nossa carteira está ficando com uma diversificação interessante, porque a gente não está mais exposto somente aí nos Estados Unidos, tá? A gente tem exposições legais em ativos que não dependem da economia norte-americana, tá? Porque a gente pode estar tendo, sim, uma mudança, né, de poder mundial aí, pode ser que não, mas, de qualquer forma, a gente vai mantendo exposição em vários ativos diferentes e nas commodities agora que não são correlacionadas diretamente com o desempenho positivo, né, de uma economia. Então, eu espero que os preços das commodities vão voltando para a média histórica, né, e aí a gente já teria um upside bem interessante aí para a nossa carteira. Beleza? Então, no vídeo de hoje é isso. Se você gostou, curte aí, compartilha com quem você acha que vai ser interessante e dá uma olhada ali nas nossas outras carteiras também. Vou mostrar aqui rapidamente. A nossa de fundos imobiliários está aqui, ela acumula uma valorização aí de 10,42%, porque a gente tem visto seguidas valorizações aí nos fundos imobiliários, e a carteira de ações também vai muito bem, com 16,33%, né? Porque o Ibovespa vem subindo, a bolsa, né, vem subindo bem forte aí nesse último mês, principalmente, né, e com a expectativa aí da reforma da Previdência, né, que acabou de passar na Câmara também, e a gente espera, né, um bom desenvolvimento aí para o Brasil como um todo, embora estejamos indo na contramão aí do cenário mundial, né, mas não tem muito o que fazer, né, infelizmente o Brasil ele passou por um período de recessão enquanto os demais países do mundo estavam em períodos de bonança, e agora o ciclo está se invertendo para eles e para a gente também. Mas eu espero que no cenário do Brasil em si, a gente vai ter muitas coisas positivas, enquanto no mundo a gente espera ter algum chacoalhão aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.